Em nome de Jesus. Hoje, essa primeira parte para nos preparar, acho que todos estão se lembrando, que a pouquinho nós vamos fazer uma oração especial, que é para que aquele atrapalho que nos impede até esse momento de ver a bênção acontecer e cair por terra. Vamos lá, vamos lembrar aqui. No domingo nós tratamos disso, amém? Qual foi a palavra? Qual foi o propósito? Atenção. O propósito é: volta e meia, principalmente na época da consagração do mês, na nossa oração coletiva, o pastor leva você a dizer: obrigado, Senhor, pois esse é o melhor ano das nossas vidas. Mas às vezes, quando a pessoa está fazendo essa oração, dá aquela travada. Obrigado, Senhor, porque 2025 é o melhor ano da minha vida. Aí fica aquele, mas não está sendo o melhor ano da minha vida. Mas isso aqui não está bacana. Esse problema aqui continua, mês após mês, eu vou, profetizo e não acontece. Qual é o propósito da oração e poder de hoje? É a gente tirar esse atrapalho, amém? Fazer uma oração forte mesmo, para que esse obstáculo caia por terra. E que, portanto, quando no próximo domingo nós formos consagrar um novo mês, e quando a gente for falar essas palavras, obrigado, Senhor, porque 2025 está sendo o melhor ano da minha vida, a gente consiga falar isso com fluidez, amém? Sem nenhum gaguejado, sem nenhum será que é, eu não posso fazer essa oração porque eu não estou sendo sincero, amém? Vamos tomar posse pela fé, glória a Deus, um coração convicto de que vai acontecer, já estando acontecendo, amém? Então vamos imediatamente aqui para Eclesiastes. Eclesiastes é um dos livros de sabedoria no centro da Bíblia, junto com Jó, junto com Salmos, junto com Provérbios. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. A palavra de hoje ela vai ser num sentido e no domingo aguarde, nós vamos completar ela, amém? Vai ser uma oração em 2 etapas. Hoje nós vamos tirar o atrapalho, no domingo nós vamos entrar nos trilhos. Glória a Deus. 7, 8, comigo? A igreja, eu vou ler um pouquinho além o centro da nossa palavra é 8, mas eu acho bacana a gente ler os outros 2, tá? Vamos lá. Vou ler do 7 ao 9, do 7 ao 10. Vamos do 7 ao 10. Versículo 7, aliás, desculpa, do verso 8 ao 10. Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. 10. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Amém? Meus irmãos, eu quero pegar o início do 8 e o final do 10. Amém? Vamos voltar para o início do 8? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Meus irmãos, nós passamos da metade do ano, não é? Correu, né? Outro dia a gente estava em Réveillon aqui na igreja, né? Outro dia a gente estava fazendo o culto de aniversário da nossa igreja, que é aniversário em fevereiro, a gente fez no início de março, outro dia. E já estamos aí quase entrando no mês de agosto. E aí fica, às vezes, a pessoa tem aquela sensação de frustração. Você está passando a semana, está passando o mês,
e eu não cheguei lá. Meu irmão, minha irmã, veja bem, uma das características do fruto do Espírito é paciência. Nós não podemos colocar o carro na frente dos bois. A gente não pode tentar impor o nosso ritmo a Deus. Nesse mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala sobre o tempo. Amém? Há o tempo para cada coisa debaixo do sol. Então, às vezes, nós estamos focando numa bênção que ainda não se materializou, da maneira errada, olhando para aquela bênção e falando, ela não aconteceu. Meu irmão, toda vez que você falar, ela não aconteceu, ela vai dar um passo na tua frente, ela vai fugir de você 1 quilômetro. Não é assim que o cristão faz, pois nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. A nossa visão em relação à bênção tem que ser: estou cada dia mais perto. Não é que passou um dia e eu não alcancei. Você tem que pensar, tem que orar dizendo: esse dia que passou me colocou mais perto da bênção. Amém? Cada dia que passa eu estou dando passos em direção à bênção, mas ela ainda não aconteceu. Calma, a paciência é uma das características do fruto do Espírito. Eu tenho paciência, na hora certa vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu confio em Deus. Eu não confio no meu tempo, eu não confio na minha expectativa, eu não confio na minha ansiedade. Eu confio em Deus. Ele vai fazer o que eu não posso fazer. Então, todos os dias que eu oro e eu lembro daquela bênção, eu não falo: ah, meu Deus, a bênção não acontece. Dias se passam e a bênção não acontece. Não. A oração é: obrigado, Senhor, por ter vencido mais esse dia em que eu vivi na direção da minha bênção. E eu creio que ela vai chegar no tempo do Senhor. Eu confio no Senhor. Amém? E aí a gente já começa a tomar posse da bênção. Está claro? Essa é a primeira coisa errada que às vezes o crente faz. Ele, de certa maneira, mesmo sem saber, mas olha a palavra forte, ele está amaldiçoando o próprio caminho. Ele não devia estar falando não conseguir, ele tem que dizer: estou prestes a conseguir. Está claro, meus irmãos? Esse é o primeiro erro. E segundo erro é quando se foca demais numa bênção e esquece todas as outras. Às vezes o irmão está ali querendo, aquela questão que, não sei, talvez material, e aí ele fica dia após dia angustiado que os dias estão passando e a bênção não está chegando. E ele se esquece de agradecer que, embora aquela bênção não tenha chegado, muitas outras já chegaram. Amém? É por isso que no nosso exercício espiritual e agora a nossa rotina, nosso exercício espiritual e agora a nossa rotina de oração. Aliás, irmão, a gente tem que conversar, nós não estamos conversando, sobre a rotina de oração, tem que conversar. Veja bem, a gente faz como fio condutor da nossa oração a gratidão. Vocês já perceberam que nas cartas, principalmente no Novo Testamento, Paulo, Pedro, tem muito graças te damos, graças. O que é graça? É a mesma coisa que você falar obrigado. A oração, ela é gratidão. Então, às vezes a pessoa vai lá naquele lugar que só ele, Deus conhece, coloca os joelhos no chão, começa a oração e fala: ó Senhor, mas a minha bênção não chegou. Todo dia eu oro e não acontece. Por que o Senhor não... Nossa, que oração. Por que o Senhor não olha por mim? Por que o Senhor não faz o que eu te peço? Tudo errado. O irmão tinha que começar ajoelhando e falar: obrigado, Senhor, por eu estar aqui. Obrigado, Senhor, por eu ter esse cantinho. Obrigado, Senhor, pelo meu joelho estar aqui segurando, sustentando meu corpo. Obrigado, Senhor, pelo Senhor estar me ouvindo nessa noite. O Senhor tem tanta coisa para fazer, mas ainda assim o Senhor me ouve. Obrigado por eu estar respirando. Obrigado. E tem aquela bênção, Senhor. Estou caminhando, hein? Estou confiando, hein, irmão? Vai chegar. Amém? Deus é bom.
Ele vai fazer. Agora vamos imaginar a pior da pior da pior da pior da pior. E olha, eu até acho que essa parte do ensino não vai tanto para nós, porque já tem uma caminhada. Mas tem irmãos que às vezes tem que ouvir isso. Pode ser que alguma bênção que é pedida, ela não é o quê? Necessária, santa e na medida que Deus mede o nosso caminho. O que eu quero dizer por isso? Às vezes a pessoa está pedindo porque não tem que pedir. Está pedindo pelos motivos errados, ou está pedindo algo que, se ele conquistar, vai perder bênçãos muito maiores. Vou dar um exemplo. Às vezes o irmão não está satisfeito com o trabalho dele, porque ele é, sei lá, ele é gerente da empresa aqui em Juiz de Fora. Ele queria ser o quê? O presidente da empresa. Então ele fica, Senhor, me faça presidente, me faça presidente, me faça. Mas às vezes esse irmão não para pensar que para ser presidente da empresa ele tem que deixar a cidade dele, ele vai ter que viajar, vai ter que ficar afastado dos filhos, vai ter que ficar afastado da esposa, e que isso vai trazer coisas muito ruins para aquilo que é prioritário. Está claro, meus irmãos? Por isso que a gente não pede algo para Deus sem antes, presta atenção, santificar. Amém? Por isso que a gente pergunta mais do que afirma na oração. Por isso que a gente pede o discernimento antes de pedir a bênção. Amém? Senhor, me guia o meu caminho, apruma a minha expectativa, ajusta o meu querer, me faz uma pessoa melhor para eu poder entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E Pai, faça a tua vontade na minha vida, pois ela é boa, perfeita e agradável. Eu confio no Senhor. Amém? É assim que a gente ora. E fala, Senhor, se isso que eu estou querendo não está legal, não está certo, muda o meu coração. Me faz não querer isso. Amém? Deus faz. Amém? Ele faz. Então, essas são condições que nós temos que sempre avaliar quando nós estamos aí nas lutas para alcançar as bênçãos. E aí, sempre lembrando essa palavra, o melhor é o ponto de chegada, não é o início. A bênção não está no início, a bênção está no final. Amém? Então depende de como que a gente vai viver essa jornada. Irmãos, a gente tem que amar o caminho. Se a gente só vive em função do que vai chegar lá no final, meu irmão, o caminho fica sempre mais longo, sempre mais difícil, sempre mais tortuoso. Não. Nós sabemos que o final vai chegar, a hora vai chegar e eu vou curtir o caminho. Hoje eu passo com o pé direito, amanhã eu passo com o pé esquerdo. Eu vou amando cada passo, cada metro, cada quilômetro, amém? Deixando Deus trabalhar. Porque o final é aonde eu vou encontrar a bênção. Não é no início, não é hoje, é lá na frente, amém? Está claro? Sempre tendo no coração, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim, nós vamos chegar lá, amém? Amém, igreja? Muito bem. Agora olha lá, olha que bacana. Nunca digas porque foram os dias passados melhores do que estes. Por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria lhes perguntarias. Versículo 10. Meu irmão, pior do que isso tudo que eu falei, que às vezes falta uma calibrada na expectativa, amém? Uma confiança mais em Deus, uma sabedoria para lidar com o caminho, isso tudo aqui é ajustável. Agora esse final aqui, ele é sério. Quando o irmão começa a pensar que o passado foi melhor do que o presente. A Bíblia está dizendo claramente, olha como é que está escrito aqui, nunca digas, está vendo? Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque vocês duvidam que isso acontece, meu irmão? Eu sei que com a gente não acontece, porque a gente está pertinho de Deus, a gente sabe o tamanho da bênção que a gente vive. Mas tem muito irmão que é assim. No passado era tão melhor a minha vida.
Nossa, tinha mais dinheiro, tinha mais sossego, tinha mais saúde, tinha mais alegria, tinha mais diversão, tinha mais. Ô meu irmão, quem pensa assim, sinceramente, voltar ao passado não é possível, né? Não é possível, não existe máquina do tempo. Então a pessoa que vive assim praticamente morre, né? É ou não é? Se tudo de bom já passou, então por que eu vou viver? Por que eu vou existir? É um pouco ela se convencendo disso. Meu irmão, minha irmã, cada etapa da vida tem seus prós e seus contras. Eu já preguei aqui sobre esse pensamento no passado, que ele está contra a nossa fé, amém? Eis que tudo se fez novo, é isso que Paulo falou, mas aqui eu não estou falando nem do pecado e da santidade, tá? Não estou falando de pensar num passado em que a gente não está na presença de Deus, não é isso. Eu estou falando do passado, simplesmente aquilo que passou. Por quê? Porque a gente tende a fazer uma coisa, meus irmãos, às vezes a gente não percebe, a gente tende a romantizar as coisas que passaram. Ah, na minha infância era tão divertido. Meu irmão, estou apanhado. Mamãe dava chinelada, é isso? Você pedia as coisas, não ganhava, né? Tinha que estudar, tinha que acordar cedo para ir para aula, tinha que fazer dever de casa, tinha que fazer um monte de coisa ruim. Mas aí a pessoa fala assim: não, quando eu era criança era tão legal. É porque na tua memória ficou registrado as coisas boas, você simplesmente esqueceu das coisas boas. E isso é bacana, amém? É bacana. A gente fica carregando entulho no coração, né? Se lembrar da infância com bons sentimentos é ruim? Não, não é ruim. O que é ruim é você dizer, naquela época era bom, nessa é ruim. Aí que não pode. Aquela época tinha coisas boas e coisas ruins. E essa tem coisas boas e tem novos desafios, amém? O momento atual, ele tem seus pontos positivos e tem seus desafios. Os pontos positivos eu agradeço a Deus, e os pontos negativos e os desafios eu vou superá-los. O que eu puder fazer, eu vou fazer. O que eu ainda não posso, Deus vai me ajudar. E o que eu nunca vou poder, Deus vai fazer. Amém? É assim que a gente tem que lidar. Nunca diga só como eram bons os dias que passaram. Não. Nós temos que seguir em frente, olhando para a coroa, olhando para o ponto de chegada, que é muito melhor do que o ponto de partida. Eu vou viver, você tem que dizer para você mesmo, eu vou viver cada dia da minha vida como se fosse o melhor dia da minha vida, e esse dia vai ser melhor. Eu vou me permitir ter as alegrias que Deus reservou para mim no dia de hoje. Eu vou me permitir manter o meu coração aceso, para que quando eu chegar naquele propósito, eu vou poder naquele dia desfrutar de tudo que Deus tem para mim. Mas antes de eu chegar naquela bênção, eu vou agradecer por cada outra bênção que Deus me dá, mesmo aquelas que eu nem dou tanto valor assim, nem, às vezes nem porque é maldade, mas porque simplesmente a gente não vira os olhos para aquela direção, amém? Vamos ser grato e paciente, e a bênção vai chegar, amém? Porque o melhor é o fim da jornada, não é o início dela. Glória a Deus. Aquela salva de palmas do nosso Deus maravilhoso.